Entrevista com o primeiro pastor do Campo Rio Ubá, pastor Manuel Rodrigues. Meu nome é Manuel Rodrigues, né? E meu nascimento, nasci em 1955 e graças a Deus, em 1955 a minha idade, meus pais, fiquei sem pai, sem mãe cedo, sem pai também, né? Mas meu pai era Manuel Ferreira da Costa, minha mãe Isolita Rodrigues, né? E a gente foi criado assim pela misericórdia de Deus, né? Pela casa dos outros, mas a gente chegou a este nível, graças a Deus, né? De hoje estar como servo de Deus, não era servo, né? Mas com os anos, depois de casado, eu aceitei a Jesus como meu Salvador. Isso foi no Médio Cagi, a minha conversão foi lá, num lugar chamado Terra Caída, que hoje é uma grande congregação, né? Um grande templo ali, um campo. E de lá, trabalhei vários anos lá, né? Como vice-assistente de mocidade, professor da escola dominical, auxiliar do dirigente, que foi meu dirigente, Manel, chamava Manel de Testinha, né? E de lá eu saí já para cá, graças a Deus, para Igarapé-Miri. Trabalhei alguns anos, 9 meses na Igarapé-Miri, já fui levado ao diaconato, graças a Deus, né? E trabalhei com vários pastores lá. O meu último pastor que eu trabalhei lá foi o pastor Ataíde de Aquina. De lá eu vim para Moju, trabalhei no Piriá 6 anos. E de lá já como diácono e dirigente da congregação na Vila Piriá. E de lá eu já vim para a cidade do Moju, já na época do pastor Ariovaldo Araújo, que é o pai do pastor Océlio. E de lá, graças a Deus, que já como diaconato, eu já vim para cá visitar o bar. Me trouxe para cá, para a congregação. Como disse ele, vamos espiar a terra. Vamos espiar a terra, vamos embora. Eu queria muito trabalhar em roça, que sempre foi meu trabalho. E viemos, passamos aí o culto. Inclusive neste culto, eu pedi para Deus, lá na calçada daquele templo, que hoje está sendo abençoado, estão reformando. Eu orei ao Senhor Deus, enquanto ele conversava com o diácono Raimundo Santos, que era o diácono na época. Eu orei a Deus e pedi para Deus que, se fosse para mim vir para cá para o bar trabalhar em roça, fazer o trabalho, meus trabalhos, para suster a necessidade da minha família, que ele me desse uma clareza, uma visão. E eu queria que ele salvasse uma alma nesta noite. Se eu pedisse mais, até Deus faria, né? A gente, às vezes, não sabe pedir, né, meu irmão? E eu pedi para Deus que salvasse uma alma. O pastor ministrou a ceia, o pastor Oswaldo ministrou a ceia. Aí nós terminamos. Aí na hora do convite, deu uma palavra. Na hora do convite disse, lance a rede, pastor Rodrigues. Diácono, lance a rede. Aí eu fiz um convite. E veio uma alma, aceitou a Jesus como Salvador. Aí eu digo que é a vontade de Deus que venha para cá. Aí no outro dia fomos embora, o Samuel veio nos buscar de moto. Nós fomos, a estrada muito ruim. De manhã ele disse, diácono, venha para nós conversar de manhã. Tá. Aí eu fui para lá, tomamos café, fomos para a secretaria. E aí, diácono, se agradou, me agradei, pastor. Deus confirmou a minha ida para o bar. E gostou da terra, gostei. E muito boa terra ali para trabalhar, fazer roças, fazer plantios. Tá, aquela área da igreja, 2 quilômetros de área da igreja. Mas diácono, o senhor não vai trabalhar em roça, você vai trabalhar no evangelho, né? O senhor vai trabalhar no evangelho. Tem aquela congregação lá.
E você viu os 4 crentes que tem lá. Mais ou menos tinha na época uns 15 a 20 crentes, eu não me lembro bem, mas parece que eram quase uns 20 crentes. Ele me disse assim, tem aqueles crentes lá, só que lá não tem nada, pastor Rodrigues. O senhor viu, não tem renda nenhuma, não tem nada lá. É muito fraquinho sobre a condição financeira. E eu não estou dando conta de atender o trabalho lá, porque é muito grande o campo, né? Esse tempo era muito grande, né? E aí ele disse, o senhor é até Curuçá, me parece, que é o campo, até Curuçá. E eu não estou dando conta, é preciso, já procurei aqui entre os obreiros, né? E eles não querem ir para lá, porque eles já vieram de lá. Ele disse que é muito pobre lá, né? E aí não querem voltar para lá. Digo, tudo bem, tá bom, pastor. O senhor está disposto? Estou, sim, senhor, estou disposto. Mas a gente viu muitas palavras. Você vai levar seus filhos para o bar, vão morrer de fome, porque lá não tem nada, lá é muito pobre, né? Nós já viemos de lá e aquela coisa toda, e eu ficava meio triste. Aí me corria um friozinho assim nas pernas, mas eu digo, mas Deus confirmou e eu vou para lá, né? O Senhor salvou uma alma, eu vou para lá, graças a Deus. Aí vim para aí, o senhor vai como pastor local pela igreja do Muju. E o senhor não vai trabalhar em roça, vai trabalhar no evangelho e vai como evangelista local pela igreja. Se aprovar, a gente vai fazer alguma coisa para fazer. Se não, a igreja coloca, a igreja tira. Tá bom, pastor. Aí mandou me deixar. Aí o irmão Rosa, na época que tomava conta da canoa, me deixou aí umas 9 horas do dia, nós chegamos aí. E graças a Deus a gente com 9 meses já estava com 60 pessoas no templo. Estava com quase 30 pessoas, mas 20 e pouco, acho que 25, 27 por aí, lá no irmão Hernandes, que eu dei posse para ir lá na Serrana, para a banda Serrana. Dei posse dele lá com a esposa dele e 3 filhinhos. Caprichou também, já estava cheia a casinha dele, jogada de barro, colocada de barro assim. Aí ficava já quase o pessoal em pé. Aí me chego trabalhando lá no irmão Inocêncio, tudo isso era no remo, no pés, né? Lá no irmão Inocêncio já estava os 16 crentes. Aqui no Curuçá, no Papuá, já tinha um ponto de pregação, irmão Eutilde, já com uns 8 ou 9 crentes. Aí lá do Tabocal, o irmão Luciano, já estava quase os 18 crentes que já tinha lá, graças a Deus, né? E já estava no campo com 9 meses, quando eu fui para a convenção em Marabá, aí que eu já fui autorizado pela convenção, né? Recebi a minha autorização, graças a Deus, pela convenção. E eu já vim de lá já como pastor autorizado pela convenção. E de lá a gente foi levando. Trabalhei 4 anos e 3 meses. O meu maior desafio foi essa pegada aqui, que eu andava 9 quilômetros, para mim parece que é 9 quilômetros daqui lá, né? E eu andava 9 quilômetros de pés, né? Ia lá, ministrava a ceia, e tinha um ponto de pregação aqui nesse ramal, lá no ramal que vai para o Levi, o irmão Luizinho, já tinha um ponto de pregação lá. E eu atravessava 4 quilômetros na mata, para esse ramal, para varar para esse ramal, né? Dirigia o culto lá e descia os 9 quilômetros, de Novo Mendes, que fica com fronte lá, né? 9 quilômetros de pés, vinha de noite. Em 88 eu funcionei aí. Ela ainda se lembra bem, porque a minha mente, muitas coisas, eu perdi a época que eu trabalhei aqui, mas foi isso aí, né? Milagres, curas, muitas curas, muitos milagres. Deus operou tanto na minha vida e vi operar Deus na vida de muitas pessoas. Desde o meu nascimento, na vida espiritual, enfrentando lutas, e Deus curando, libertando, né? E salvando também, porque isso aqui foi um milagre para a época que era aqui, que era tudo no pés, eu não sabia andar de bicicleta, eu já vinha de noite caçando, matando, chegando com caça em casa, e para sustentar a família, porque a renda era muito curta.
pastor Evaldo queria me tirar. Primeiro dízimo, 12 cruzeiros o dízimo, 120 cruzeiros, era a renda que deu aí, o primeiro dízimo que deu. Ele queria me tirar, pastor, o senhor não quer sair do bar? Eu digo, não, pastor. Eu não dei a resposta lá, eu fiquei calado, sem saber o que fazer diante de um pastor, né? A renda não tem condições do senhor levar seus filhos ali, a renda. Muito fraca. Se o senhor quiser sair do bar, eu vou levar o senhor para Tucuruí, tem um campo bom lá, né? E eu levo o senhor para lá. Enquanto ele falava, eu orava a Deus pedindo uma palavra, o que Deus, né? Como eu deveria responder para ele, para não deixar o pastor entristecer assim. Aí aquilo falava dentro de mim, não vai, fica, né? E aquela expressão era tão forte. Eu digo, quando ele disse, pastor, o senhor quer sair? Eu digo, não, pastor, eu fico. Você fica, pastor? Eu digo, fico. Então Deus vai te abençoar, ele me disse. Digo, amém, pastor, amém. Pastor Ariovaldo Araújo, é o pai do pastor Océlio, Janari, assim, tudo. Foi uma estrela brilhante na minha vida. Me gostava muito de mim aquele homem, nós conversávamos tarde de dia na secretaria, e graças a Deus, aquele homem foi uma bênção. A minha maior alegria, meu querido irmão, foi o seguinte, de eu ter entrado ao ministério sem letra. Eu sou induto, não tenho letra. Leio pouquinho, mas Deus nunca deixou sofrer vexame. Trabalhei com muita gente, amadurecido, ministérios amadurecidos, como o Benjo Pubinho, o senhor sabe que ali tinha muitos obreiros maduros, né? E Deus nunca me deixou sofrer vexame, sempre conduziu o trabalho pela direção de Deus, pelo Espírito do Senhor. Eram quase 30 e poucos obreiros ali, fazia reunião de ministério. Deus colocava pessoas inteligentes ao meu lado para trabalhar, professoras, só na sede tinha 3 professoras. E desenvolvia o trabalho muito bem, e não era tanto eu. Mas Deus colocava pessoas inteligentes para me ajudar nesta missão. E eu louvo a Deus por isto, meu querido irmão. Eu passei, quando eu vim para cá, né, que eu levantei um trabalho lá na Vila Trambioca, fiz um tempo, graças a Deus, um tempo bom lá. E deixei o pastor e vim para cá respirar um pouco, já estou com 70 anos, né? E eu estava muito, assim, fadigado. Vim para cá respirar um pouco no nosso sítio, tem a sesal lá em cima, para também limpar. E eu passei ali muitas vezes. E aí eu chorava. Meu Deus, não deixa cair o templo. Isso aqui abrigou muitos crentes. Eu vi muitos milagres ali. Essas irmãs de circunvalação eram um tema central, elas oravam. Lá, às vezes, eu chegava cansado, porque é muita andada, muita pisada. Andar essa distância daqui para a Serrana e voltar de pés, ficava cansado. Eu estava deitado, elas estavam orando. E Deus me alegrava tanto, né, irmão, ver Deus usando elas lá. Né, e Deus me usava de uma forma poderosa, né, sentia a presença de Deus na minha vida, deitado, não estava dormindo. E eu não queria que acabasse esse templo, né, que caísse, destruísse. Que Deus ilumine o meu amado irmão, ilumine o meu colega, para que ele possa mexer. E graças a Deus, Deus abençoe. Agora eu vi o templo, isso foi uma alegria para minha alma. Eu falei para ele aqui, pastor, a minha alma está cheia de júbilo, cheia de alegria por ver este templo formado. E era isso a minha alternativa de ver este templo em ação, né? Está brilhando aqui. Esse é o templo da Assembleia de Deus aqui, né? Que abrigou muitos crentes, graças a Deus. Temos festa abençoada aí, muita coisa muito boa aconteceu aí, muitos milagres, irmão. Muitos milagres, graças a Deus. E continua aí, eu esteve conversando com o pastor sobre o crescimento, né? Que foi expandindo. Nessa época que eu saí daqui, nós já estávamos dirigindo o culto lá no Poacei.
lá quase para a Varada da Serrana, até o pastor José Maria da época do Jamboaçu, e não ficou assim muito feliz, mas nós conversamos, porque eu estava avançando, eu trabalho assim mesmo, na missão, né? Se o senhor não tomar parte aqui, eu venho ajudar. Né? Para mim é uma felicidade imensa de ver 90 anos essa igreja segura e cada vez crescendo. Eu fazendo parte dessa história aqui, já com 70 anos já estou, e na minha época eu cheguei aqui, vendo essas coisas em ação, né? Vendo essas coisas em ação. Essa é para mim uma felicidade imensa. Apesar de ter, na época que eu trabalhei aqui, eu sofri muito, eu fui atingido pela tuberculose. Eu dirigia cultos, né, como ali na casa da irmã Rutina, fui ministrar uma ceia, eu e o diácono Raimundo, um cascão cheio de gente, jovens, pegando chuva, né? E tudo isso, irmãos, eu não parei de trabalhar, não. Estava em 3 cruzes e meia de tuberculose e eu ia atender o trabalho. Falava pouquinho ali, mas coordenava a ceia, essa coisa toda. Quando eu fiquei um mês sem visitar, eu chorava para Deus. Papai, os teus filhos estão precisando de mim. O remédio não deu conta mais. Mas Deus fez uma obra, me curou totalmente. Fui curado, te dá um pulmão novo. Meia-noite estava orando, não dobrava o joelho, não colocava minha rota no chão, não tinha força. Não pegava nada, minhas mãos estavam tudo duro. E aí, mas eu orava, mesmo deitado, assim, papai, não deixa eu morrer, porque eu quero continuar o trabalho ali, teus filhos estão precisando de mim. Né? Dessa vez, nós viemos coberto com plástico preto, eu e o diácono, que era mais velhinho, né? E a turma remando e cantando, uma alegria imensa, viu? Graças a Deus. Então, chegamos mais 2 horas da madrugada aqui. Né? E hoje eu vejo o trabalho brilhante, cada vez mais crescendo, né, irmão? Cada vez crescendo, expandindo cada vez mais. Então isso é uma felicidade imensa para mim, poder estar, meus olhos estar contemplando, né? Estar vendo esta obra em ação, né? E Deus agindo cada vez mais. Deus agindo. É o crescimento, né? O crescimento da obra. Todo o sacrifício que passei, que nós passamos e muitos pastores passaram, é ver o trabalho crescendo cada vez mais. O crescimento desta obra maravilhosa. Viu? É o crescimento do Evangelho, Deus agindo cada vez mais. A obra ela não pode parar, ela tem que continuar. E Deus é o tema central, é o dono. E eu acredito que esta obra, ela só cresce, né? Ela não decresce. Eu fico feliz. E eu disse que o Senhor seria muito importante para isso. E falar das Assembleias de Deus no Rio Bar e do município de Moju, cujo berço é a Vila da Congregação, a gente não pode se lembrar ou se esquecer de voltar lá atrás um pouco, né, da história das Assembleias de Deus no Brasil, através de um chamado, de uma visão, né, que um deles tiveram, né, e o foco da visão, do chamado, foi o estado do Pará aqui no Brasil. Né. Então, ali é a base de tudo, do Pentecoste, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Brasil, no mundo. E a gente não pode se esquecer disso, pastor, não é verdade? É verdade. Eles chegam, foi dia 19 de novembro de 1910. No ano seguinte, eles fundaram logo o trabalho. E que denominou-se, que até hoje representa a Assembleia de Deus do Brasil. Né? E a história conta que a partir daí montaram um ministério e muitos foram destacados no estado. O nosso vizinho Amazonas, nosso estado Amazonas,
fui contemplado também com essas visitas, esse trabalho evangelístico, né? E passaram a pregar a palavra de Deus. O Nordeste fui contemplado, fui uma das primeiras regiões do Brasil a ser contemplado pelo Evangelho, através dessas pessoas, né? Autorizada, né, pela Igreja, Assembleia de Deus, na época, no começo. E então foi assim que tudo começou. E a gente louva a Deus porque, né, o nosso estado foi o epicentro, é o epicentro desse Pentecoste, né? E aí que entra, né? A gente conhece que a essência da Assembleia de Deus é o batismo no Espírito Santo, é o evangelismo, que é a identidade dessa igreja que tanto cresceu e cresce no nosso Brasil. Então, e graças a Deus que o Senhor, através dessas missões, desses enviados, né, o Evangelho chega no nosso município através de 2 missionários, porque eram missionários, era o vendedor de Bíblias, de harpas, de alguns livros, mas eles estavam numa missão. Numa missão. Né? E eles entram no Rio Bar. Né? Foi acolhido, né, pelo o irmão Raimundo Correia Santos, né? E logo ali começa a cultuar a Deus. Leia a Bíblia, depois de ler a Bíblia já começou um culto, né? Passaram alguns dias e já deixou a semente plantada, e o irmão lá como dirigente já, os cultos lá com a família, e aí a gente já sabe o que aconteceu, o Senhor já contou a história, né? E é uma bênção a gente saber e fazer parte dessa história. Eu louvo a Deus por isso também, de passar por aqui alguns anos, né, com o pastor Jorge, e que fez um grande trabalho. Né? Quando ele chegou, ele estava na igreja. E eu lembro que eu teve agora recentemente com ele, ele disse que quando ele chegou, que ele estava naquela igreja, a gente precisa logo sair daqui. Vamos terminar o que já começou, né, que é o templo que hoje, e ele teve esse privilégio de terminar, de inaugurar, e fez um grande trabalho também, né? Ele veio a primeira vez, voltou a segunda vez, né? E então a gente se alegra pelo trabalho. Eu me emocionei quando o Senhor resumiu, o Espírito Santo te iluminou nessa manhã, de dizer crescimento. Crescimento. Cresceu bem, graças a Deus. Cresce muito. A alma está bem crescida. E cada vez mais, né? Vai crescendo. Pois é. E pastor Manuel Rodrigues, uma satisfação estar com o senhor. Para mim também.